Lucas capítulo 3. Enquanto você encontra aí, olha para quem está perto de você, fala assim para ele: você está no lugar certo, irmão, na hora certa e com as pessoas certas. Sim, Jesus. Lucas 3, nós vamos ler aí esse capítulo. Nós vamos ler progressivamente, à medida que a gente for fazendo aqui algumas inserções, nós vamos lendo esse texto. Eu queria só familiarizar você com aquilo que a gente está construindo aqui, já tem 2 semanas. Nós estamos falando sobre precursores, e nós estamos afirmando com isso que possivelmente nós seremos a geração que está preparando o caminho para a volta de Jesus, amém? Nós acreditamos que os precursores, eles vão trabalhar principalmente em 2 esferas. A primeira é preparando o caminho para o cumprimento pleno da promessa de Joel 2, 28 ao 31, que é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então nós cremos em precursores que vão preparar o caminho para um avivamento que está chegando, e eu creio que esse avivamento tem endereço, pastora Edna, e eu acredito que ele vai começar no Nordeste, pelo menos no Brasil. E nós estamos falando com isso também, que nós seremos a geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, para vir governar a terra. Então, os precursores estão em 2 esferas. Falamos a primeira semana sobre Elias, um tipo de homem que prepara o caminho para um avivamento. E falamos semana passada sobre Yohanan Hamatzbil, que você conhece por João o Imersor. João e Elias são homens de aliança, são homens que encarnaram uma palavra e são homens de profundidade. Homens de profundidade em um tempo de pessoas superficiais. E qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência, ok? Então nós estamos falando sobre João. E eu dividi essa mensagem sobre João em 3 tópicos. Dividimos em o homem, a mensagem e o tempo. E nós já falamos sobre o tipo de homem que João era. Se você não pegou essa primeira parte, vai ser lançado no YouTube essa semana, se Deus quiser. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tempo e sobre a mensagem de João Batista, ok? Para tanto é necessário lermos Lucas capítulo 3, a partir do verso 1. Lucas 3, verso 1, alguém pode tirar esse gasofilácio aqui para mim? Lucas capítulo 3, verso 1, diz o seguinte, obrigado meu amigo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lisânias, e tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, queridos, primeiro a gente vai trazer um fundo histórico, e primeiro vamos falar sobre o tempo de João, e depois nós vamos falar sobre a mensagem que João pregava. Estamos juntos? Então, para nós entendermos o tempo que João está vivendo, é preciso a gente fazer uma viagem de volta no tempo, há mais ou menos cerca de 2000 anos, e entendermos uma guerra que deu para os romanos o total controle das terras da atual Palestina. Então, os romanos, eles eram os detentores da terra. Se você pensar naquela relação da época medieval, né, os judeus, eles eram bolseiros. A terra estava arrendada para eles, e por isso eles precisavam pagar
duros impostos e altos encargos. E como os romanos governaram aquela região, estava totalmente sob o seu controle, era necessário que eles colocassem alguns feitores, alguns homens que iriam cobrar os impostos da nação e reverter para a coroa romana. Então César colocou para ser o governador da Judéia Pilatos. Pôncio Pilatos, gente, a palavra Pôncio significa prefeito, tá? Pilatos era o seu nome, Pôncio era a sua posição. Então Pilatos era o responsável por aquelas terras. Agora, o verso 1 continua nos falando e dizendo que havia um homem chamado Herodes, que era tetrarca da Galileia. Então é muito fácil você confundir, porque a Bíblia fala pelo menos sobre 3 Herodes. O primeiro Herodes, fique comigo, o primeiro Herodes é o Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele começou a governar sobre a Judéia, mais ou menos por volta de 30 a 40 anos antes do nascimento de Jesus, e ele faleceu quando o Senhor Jesus tinha apenas 3 anos de idade. O que quer dizer que ele foi governador da Judéia durante cerca de 45 anos. Herodes o Grande ficou assim conhecido, porque esse homem era um homem extremamente obcecado por grandes construções. Ele foi o responsável por construir a cidade marítima de Cesareia. Ele foi o responsável por construir a fortaleza em Jerusalém, chamada de Massada, conhecida como a fortaleza de Herodes. E quem vai até Jerusalém tem a oportunidade de fazer esse passeio incrível. E ele também foi o responsável pela construção do templo de Jerusalém. Na verdade, ele reconstruiu o templo de Jerusalém em cerca de 46 anos. Ele colocou todo o melhor do ouro e da prata no templo. E nos dias de Jesus, o templo em Jerusalém, o templo que ficava sobre o Monte Moriá, era conhecido como o templo de Herodes, porque ele foi o responsável por essa grande construção. Por isso, todas essas obras e empreendimentos renderam para ele o nome de Herodes o Grande, porque ele foi um grande construtor. Para você ter ideia, Herodes era tão obcecado pelo poder, que ele foi o responsável pela matança dos inocentes, quando os astrólogos vieram do Oriente e disseram que viram a estrela de Davi repousando sobre Israel e que o Messias estava chegando. Herodes, ele é de uma família de idumeus. Os idumeus, ou os edomitas, eram descendentes de Esaú, o que significa que eles eram meio parentes de Israel, eles eram primos próximos. Mas o povo de Edom tinha uma grande contradição contra o povo de Israel. E a Bíblia Sagrada trata dessa contradição e de uma dura profecia que Deus deflagrou contra eles no livro do profeta Obadias. Ao invés de estender a mão para ajudar Israel, quando a Babilônia veio saquear, os edomitas tiveram prazer na desgraça dos seus irmãos. Então nós estamos falando de um homem que tem raízes profundas na angústia e na rejeição. E como esse homem é um homem idumeu, é um homem que vive dentro dessa briga familiar, ele é um homem de grande ressentimento e amargura. E ele tinha medo, ele temia perder o trono, perder o governo para o Messias de Israel. Quando os reis do Oriente vêm para ele e dizem que viram a estrela do nascimento do Messias, Herodes mandou matar 6.000 crianças com medo de perder a coroa. Para você ter ideia, a história vai dizer, Flávio Josefo, historiador do primeiro século, chega a dizer que Herodes era tão obcecado pelo poder, que mandou matar o cunhado e 3 filhos, para que não perdesse o trono da Judéia. Só que ele morre quando Jesus tinha cerca de 3 anos de idade, e assume no seu lugar o seu filho, chamado de Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas é o Herodes que foi o responsável por prender a João e mandar arrancar a sua cabeça, ok? A Bíblia ainda fala sobre um outro Herodes, o Agripa, aquele lá no livro de Atos que foi comido por bicho porque não deu glória a Deus. Então nós estamos falando de um homem extremamente corrompido, um homem maligno, e é esse homem que tem o poder social, o poder civil.
Esse homem está no poder executivo da nação de Israel, o que significa que a nação estava corrompida politicamente. Preste atenção, esse é o tempo de João, um tempo de corrupção política, um tempo de corrupção total. Quando a Escritura nos fala sobre outros dois personagens que eram os responsáveis pelo templo, os seus nomes são Anás e Caifás. E Anás e Caifás, não diferente de Herodes, eram homens completamente vendidos aos romanos. Anás já tinha sido sumo sacerdote em outros mandatos. Você sabe que o Sinédrio, ele era o superior tribunal religioso da época. Então havia 70 homens que foram escolhidos a dedo, estudantes, universitários, diplomados, como se fosse o STF de Israel. Esses 70 homens governavam a nação em todos os assuntos da lei. E dentre eles sempre era escolhido um homem para ser o sacerdote e o sumo sacerdote. Então esses dois ficavam revezando nessa posição, por causa dos privilégios que eles nutriam com relação à coroa romana. Eram homens que estavam corrompendo não apenas o sacerdócio, mas também a prática do templo. Então Anás e Caifás eram uma liderança religiosa corrupta. Esses são os dias de João. Na vida civil, na esfera civil e social, corrupção. Na esfera religiosa, corrupção. Quando a Escritura nos fala, queridos, que esses homens eram governadores, prefeitos, mandatários, e a Bíblia diz que Anás e Caifás eram responsáveis pela religião, o que Lucas, discípulo de Paulo, está registrando é: o tempo de João é um tempo de corrupção generalizada. E eu repito, qualquer semelhança com a nossa época não é mera coincidência. Como se não fosse suficiente a corrupção na política e a corrupção na religião, nós temos nos dias de João a destruição do modelo de família, conforme Deus estabeleceu. Nesse período havia um relacionamento incestuoso entre duas autoridades da época. Deixa Deus ministrar o seu coração. Havia um relacionamento que era conhecido por todas as pessoas, que era o relacionamento entre Herodes, Antipas, e entre a esposa do seu meio-irmão, que era seu tio Filipe, Herodias. Eles tinham um relacionamento, e esse relacionamento era um relacionamento que era conhecido de toda a população. Então os dias de João eram dias de destruição do modelo da família. Olha, corrupção na política, corrupção na religião, e a família tradicional se dissolvendo. Esse é o tempo de João. Quem está entendendo? Essa história que fala sobre o relacionamento entre Herodes e Herodias está em Marcos capítulo 6, do 14 ao 20. Nós precisamos ler esse texto. Em Marcos 6, do 14 ao 20, está registrada essa história. Marcos 6, do 14 ao 20. Diz assim a Escritura: isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus ia se tornando notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso nele operam forças miraculosas. Outros ainda diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Verso 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Porque João tinha dito: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança.
E quando ouvia, ele ficava perplexo e também o escutava de boa mente. O que a Escritura está dizendo aqui, queridos, é que João se levantou como uma voz profética para denunciar a balbúrdia, a bagunça, a corrupção que havia nessas três esferas: política, religião e família. Em contrapartida, quando os valores da moral judaico-cristã de família estão se dissolvendo, naquele tempo, escute isso, existe uma família que está sendo levantada por Deus para cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão em Gênesis 12, que em ti, no Messias e Yeshua, seriam benditas todas as famílias da terra. Então o que João está vivendo? João está vivendo um tempo de crise. Diga comigo, um tempo de crise. Olha para quem está perto de você e diga para ele: em tempos de crise, nós precisamos ser radicais. Vou repetir isso para ficar frisado no seu coração. Qualquer coincidência ou qualquer semelhança não é mera coincidência com o nosso tempo. João vai para o deserto para ser treinado pelos essênios, porque ele tem uma palavra de Deus. A gente falou isso semana passada. E João sabe que ele precisa retornar para ser uma voz de denúncia no tempo em que ele está vivendo. Estamos juntos? Agora vamos olhar com mais cuidado qual era a mensagem de João. Porque se existe um tempo, um período, existem também homens que vão se levantar com a mensagem específica para aquele tempo. Você precisa entender isso. De vez em quando, Deus levanta pessoas com a mensagem específica para o tempo que a igreja e que a sociedade está vivendo. E João é esse cara. Ele tem uma palavra do Senhor. E por isso a mensagem dele é uma mensagem dura. Porque ele precisa ser radical. Então a mensagem de João, vamos voltar para Lucas capítulo 3. Eu quero mostrar isso para você nas Escrituras. Eu vi uma frase tremenda ontem do nosso pastor lá no Piauí, pastor Luiz, disse assim: a igreja sempre fica querendo os céus abertos com a Bíblia fechada. Falei, nossa, isso é forte. Não adianta querer os céus abertos com a Bíblia fechada. Então, pelo amor de Deus, abra sua Bíblia aí comigo. Lucas capítulo 3. Olha a mensagem de João. Você vai entender aonde eu quero chegar. Olha a mensagem de João, Lucas 3. Lucas 3, a partir do 3, de onde nós paramos, diz: João percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Olha a mensagem: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros e caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos serão aplainados. Toda a carne verá a salvação de Deus. E ele, João, dizia às multidões: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E comeceis a dizer entre vós mesmos, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Essa é a mensagem de João. João, eu aprendi isso com meu amigo Nilson Júnior, quinta-feira, lá na casa dele. João é um coaching profético. Coaching profético. João estimula as pessoas a morrerem. A palavra de João não é uma palavra para você sair bem com o pregador. A palavra de João é uma palavra para você sair triste com você mesmo.
Eu tenho dito aqui nesse lugar, se você vem aqui para ouvir uma massagem no seu ego, você veio no lugar errado. Certamente aqui você vai ouvir uma mensagem. Nós estamos cansados de crentes normais. É isso que João está dizendo. As pessoas da sua época se apoiavam na tradição abraâmica, se apoiavam na religião e diziam: nós somos filhos de Abraão, nós temos a linhagem real, corre nas nossas veias o sangue do patriarca. E João diz: grandes coisas, até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mas o que vocês precisam, diz o profeta, é de fazer chuvar, é de arrependimento. Vocês precisam retornar o caminho. Vocês saíram dos trilhos. Essa é a mensagem do profeta João. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e será lançada no fogo do inferno, no fogo inextinguível, do fogo que nunca se apaga. Essa é a mensagem de João. A sua carteirinha de crente, o seu tempo de igreja, não vai livrar você da ira de Deus. Vou repetir isso. O seu cargo eclesiástico, ou a sua confissão de fé de 10, 20, 30 anos atrás, não vai livrar você da ira de Deus. Essa é a mensagem para esses dias. Torno a dizer, tempos de crise, precisamos de atitudes radicais. Então João está falando isso para as pessoas, e as pessoas estão ouvindo. Sabe o que eu acho curioso, gente? João sai dos centros urbanos, ele sai das megalópolis, das cidades, e ele vai para o deserto, e lá no deserto as pessoas vão ouvir esse cara esquisito falar essas palavras duras. O que me faz entender que não é o lugar onde você está, e sim a palavra que você carrega. Não importa o lugar onde você está, importa a palavra que você carrega. Então as pessoas vão para o deserto para ouvir essa mensagem. Olha só que coisa curiosa, né? As pessoas vão atrás de um profeta, onde quer que ele esteja. Agora perceba uma coisa, as multidões, verso 10, elas começam a dizer, qual que é a mensagem de João, Ítalo? A mensagem de João é: arrependam-se, voltem para o caminho, façam techuvá. Techuvá é retorno, vocês têm que voltar. Vocês estão equivocados na sua maneira de pensar e agir. Segunda parte da mensagem de João, verso 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos de fazer? E ele lhe responde, de forma prática, Ítalo, o que a gente precisa fazer para se arrepender e mostrar que estamos arrependidos? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntavam: Rabi, o que nós temos que fazer? E João dizia: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele dizia: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentem-se com o vosso salário. Uau! Deixa eu falar uma coisa para você sobre os profetas. Olha para cá. Você quer conhecer uma pessoa que tem ministério profético? 99% dos profetas têm uma tônica na justiça social. 99% dos profetas são inconformados com a desigualdade social. São inconformados com as pessoas que vivem uma vida tranquila, quieta e sossegada. É isso que João está fazendo. João está dizendo: se vocês querem realmente mostrar que vocês estão arrependidos, então vocês precisam se esmerar na justiça social. Repartam o que vocês têm, dividam com o necessitado, não cobrem mais do que o estipulado, contentem-se com o vosso salário. João estava denunciando a avareza e a ganância dos seus dias. João estava denunciando a desigualdade social. Queridos, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia tem 5 livros de profetas maiores e 12 livros de profetas menores. Os 12 profetas menores e os 5 profetas maiores denunciam a injustiça social. Para mim, um dos versículos mais contundentes dos profetas é Miqueias 6:8.
Miqueias 6,8 diz: e ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Os profetas reduzem, eles sintetizam, eles resumem os mandamentos de Deus, as 603 mitzvot, as 603 leis de Moisés e da Torá, em apenas um mandamento. Qual é o maior mandamento? Eles dizem: amem o próximo. É isso que João está dizendo. Amem o próximo. Então a mensagem de João, em primeiro lugar, é: se arrependam. Em segundo lugar, é: pratiquem a justiça. É isso que João está dizendo. O que é justiça? O conceito semita de justiça. Olha para cá. O conceito semita de justiça, tzedek, significa posição correta. Quer dizer, eu honrar quem precisa ser honrado. Quer dizer, eu tratar com dignidade quem é digno. Quer dizer, eu dar e ser clemente àquele que está abaixo de mim ou que tem menos do que eu. Isso é justiça dentro das Escrituras, ok? Então essa é a mensagem de João. Olha que igreja legal, gente. Uma igreja onde você vai e você só ouve esse tipo de mensagem. Quando a irmã chega lá, toda maquiada e vestida com a bolsa da Louis Vuitton, nada contra. O profeta olha para ela e diz assim: sua cobra, se arrependa. Pergunta de vestibular: uma igreja dessa vai ser popular? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Quando chega lá um ricaço, uma pessoa, importante na reunião, João olha para ele e diz assim: cara, divide o que você tem, deixa de ser mercenário, para de só pensar em dinheiro, em investimento, para de só pensar em lucro, para de pensar só no sonho da tua casa própria, do teu carro do ano, para de pensar nessas coisas superficiais, divide o que você tem, pega o que você tem, dá para um irmão que tem menos. Espera aí, João, você está tocando numa coisa delicada. Esse é o profeta João. Essas são as suas palavras. João denuncia a ganância e a cobiça dos seus dias. João denuncia a religiosidade dos seus dias. Ele diz: vocês precisam se arrepender. Sabe o que nós precisamos como igreja, irmão? Nós precisamos nos arrepender. Você precisa se arrepender dessa vida normal que você vive, dessa vida medíocre, que você se contenta em vir aqui todos os domingos e ouvir uma palavra. E eu já mandei você embora, cara. Pelo amor de Deus, pastora Edna, eu estou cansado de crentes normais. Estou cansado, irmão. De verdade. Em outras palavras, João está dizendo isso. João está dizendo: não vem para cá com esse discurso, não vem para cá com essa cara de crente, não vem para cá com a sua roupa nova, não vem para cá com o seu dízimo ou com a sua oferta alta. Eu não quero saber disso. Vocês precisam se arrepender. Então vamos lá, qual que é a mensagem de João? Arrependam-se. Em segundo lugar, qual que é a sua tônica? Pratiquem a justiça. E em terceiro lugar, vê se tem como essa igreja ser popular, pelo amor de Deus. Essa é a igreja dos últimos dias. Essa é a igreja dos últimos dias. Vê se essa igreja tem como ser popular. O que João fazia? Eu falei aqui semana passada. João era um imersor, ou seja, um homem que levava as pessoas mais fundo. A doutrina da igreja de João só eram 3 pilares. João ensinava os discípulos dele a batizar, a orar e a jejuar, ok? Ítalo, não deu tempo de falar semana passada. Por que João batizava os caras? Havia 3 maneiras de entrar dentro da comunidade de Israel. 3. A primeira era através do alahat damim, sacrifício de animais, as 5 ofertas de Levítico. A segunda era através da Brit Milá, que é a circuncisão do pênis. E a terceira maneira era através do Tebilá, do sacrifício, do batismo. De onde eles tiraram essa ideia de batizar? Deus diz em Levítico, olha para cá, presta atenção.
A Bíblia explica a Bíblia, isso é hermenêutica bíblica. Deus diz em Levítico que quando um sacerdote quer purificar um instrumento ou um utensílio, o que ele precisa fazer? Ele precisa, eu não vou colocar o meu iPhone dentro da água, tá? Só para vocês saberem. Ele precisa imergir o utensílio dentro da água, porque banhar o utensílio na água vai tornar o utensílio purificado. O que João faz? Cara, eu amo João, João é radical. O que é que João faz? João não imerge utensílios, João imerge as pessoas. Em outras palavras, o teu problema não é o teu dinheiro, não é a tua casa, o teu problema não são os teus filhos, nem a tua faculdade. O problema é o que eles fizeram com o seu coração. Não adianta comprar uma casa nova e chamar o pastor para ungir, se você não for ungido primeiro. Alguém me ajuda aí, pelo amor de Deus. Pastor, o problema é ter dinheiro. Não, o problema é o dinheiro ter você. O problema é o teu coração sobrecarregado. Então o que João faz? João diz, o problema não é o celularzinho, o problema não é o tênisinho, o problema não é o salário que o cara, o problema é você. Então ele pega o cara e diz, vai, mergulha, vem Jesus. Esse é João, velho. Essa igreja é hardcore, de verdade. Eu acho que essa igreja tem a parede preta. O fundo é preto. Escuta isso aqui, queridos, isso aqui é uma chave. João só ensina 3 coisas: os discípulos a batizar, os discípulos dele a orar e jejuar. Vai lá para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. João é o cara que mais ensinou sobre oração e jejum no seu tempo. Mais do que Jesus, tá? Em certos aspectos da vida, João foi muito mais radical do que o mestre Yeshua. E Mateus 11, eu me empolguei aqui e errei o versículo, é Lucas 11. E Lucas capítulo 11, verso 1, os discípulos pedem para Jesus ensinar sobre oração, que nem João ensinava. Lucas 11, 1. Quem achou, diga sim. Certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha para cá, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A doutrina de João, todo rabi tem uma doutrina, o que ele chama de jugo do mestre. Por isso Yeshua disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo discípulo talmide, quando quer seguir o mestre, precisa receber o jugo do mestre. O que é o jugo do mestre? O estilo de vida do mestre tem que ser passado para o aluno. Porque qual é o propósito do discipulado? Pense nisso, o propósito do discipulado é a transferência da vida. Então o que os caras querem? Eles não querem somente aprender como João, eles querem ser como João, entende isso? Isso é um discípulo é alguém que olha para um mestre e diz assim: eu não quero só aprender com ele, eu quero ser como ele. E aqui fica a deixa, se alguém quiser ser meu discípulo, olha que palavra forte, né? Meu discípulo, debaixo do sangue de Jesus, entendendo que todos nós servimos a Cristo, ok? Só para explicar. Não é aprender com, é ser como. Então os caras chegam e dizem assim: mestre, a gente tem que aprender a orar.
Porque os discípulos de João oram como João. Aí imagina a galera de João numa reunião de oração. Imagina. Não era que nem vocês, não. Crentes tímidos. Não, irmão, não era assim que João orava, não, viu? Sinto muito. Com vergonha, sem palavra. Não, irmão. João, eu tenho certeza, orava com kavaná, com vontade, com força, com veemência. Com intensidade. Nós estamos falando de uma pessoa de profundidade. Então, o que João ensinou os seus discípulos? A orar. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é uma chave para o final dos tempos, tá? A igreja de Jesus precisa aprender a orar. E é uma pena que você não deu glória a Deus, porque tem coisas que são tão simples, mas que são tão poderosas, irmãos. Você precisa aprender a orar, senão você não vai subsistir. Se a igreja não orar, ela será vencida, destruída. Você será derrotada, você vai perder seus filhos, e você vai para o inferno se você não orar. Com a sua religião e tudo mais. Nós precisamos aprender a orar. João ensinava os discípulos a orar. Os últimos dias são dias de oração. Mais do que oração, João ensinava os discípulos uma disciplina espiritual, chamada jejum. Prazer, tudo bem? Você conhece jejum? Vou apresentar para você. Uma disciplina radical. João foi um dos maiores jejuadores da Bíblia. Ítalo, onde está isso? Agora sim, vai lá em Mateus capítulo 11, verso 16 em diante. Isso aqui para mim é muito forte, pastora Edna. Isso aqui para mim me pegou esses dias. Eu falei, não, Jesus, meu Deus, eu sou um nanico na oração, eu sou um pigmeu espiritual, eu preciso aprender do Senhor. Mateus 11, do verso 16 ao 19. Escuta, palavras de Jesus, a gente leu esse texto semana passada. Mateus 11, do 16 ao 19, palavras de Jesus. Estamos juntos aí? A quem hei de comparar essa geração? Essa geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Verso 18: porque veio João, que não comia e nem bebia, e vocês disseram: esse cara está endemoniado. Ei, olha para cá. O que Jesus está dizendo é, Jesus falou isso no contexto que João era o maior profeta da Bíblia, tá? Jesus está dizendo, olha aí, só que não. Jesus está dizendo que João é o maior jejuador de todos os tempos. Ele não come nem bebe. É o que Jesus está falando. Gostou da dancinha? Ontem a gente estava no casamento quebrando tudo, irmão, dançando até embaixo, até o chão. Davi dançou, por que eu não posso? Eu também sou filho. João é um dos maiores jejuadores da Bíblia. O que Jesus está dizendo é, ei, João, vocês lembram de João? João não comia e nem bebia. Pastor João, Pai do Senhor, vamos lá na minha casa comer churrasco? Não, meu filho, não posso, estou de jejum. Domingo de manhã, o crente liga para ele: Pastor João, vem aqui na minha casa, vai ter um almoço em família. Não posso, estou de jejum. Pastor João, no final do culto, vamos ali comer uma pizza. Não posso, hoje eu não posso. Eu queria pagar o almoço para esse cara, mas ele não para de jejuar. É o que Jesus está dizendo, irmão. Jesus está dizendo, vocês lembram de João? João não comia, nem bebia. Olha para cá, coisa linda. Florzinha de Jesus. Essa é uma chave para você subsistir nesses últimos dias. Ou você se torna um jejuador, ou você será comido pelo sistema. Você será destruído
pelas forças da maldade. João era tão radical, vamos continuar lendo o versículo, eu preciso dizer isso aqui. Verso 18 e 19, olha só. Veio João que não comia nem bebia, e vocês dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Deixa eu desmistificar esse versículo, tá? O que Jesus está dizendo aqui, Ítalo, o que eu estou entendendo, esse versículo é literal. Jesus tomava vinho, tomava uns goró, só que ele disse, João não. Nesse aspecto, Jesus está dizendo, cara, João é um cara muito radical. Por quê? Porque João é nazireu. João é consagrado desde o ventre. Nós lemos semana passada em Lucas capítulo 1, quando o anjo veio dar a notícia a Zacarias de que ele teria um filho, ele disse, esse menino vai ser consagrado desde o ventre, não vai passar navalha sobre a sua cabeça, e ele não vai beber vinho nem bebida forte. Jesus está dizendo, eu tomo vinho, João não. João é um homem radical. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos vivendo em dias de crise. Vou repetir isso para gravar no seu coração. Em dias de crise, nós precisamos de medidas radicais. A igreja precisa parar de se perguntar o que é pecado e precisa começar a fazer a pergunta certa: o que é conveniente? A questão não é o que é pecado. A questão é, o que é conveniente para os dias que eu estou vivendo? E Deus tem me pegado muito forte em cima disso, irmãos. Muito forte. Então o que Jesus está dizendo é, vocês precisam olhar para João, porque a doutrina da igreja de João é oração e jejum. Essas são chaves para a igreja subsistir dentro da perseguição e da grande tribulação. Se você é daquela escola teológica que acredita que vai ser arrebatado antes da vinda do anticristo, tudo bem. Fique à vontade com a sua doutrina e com a sua escatologia. Mas eu digo, irmãos, os próximos dias serão dias terríveis. Os próximos dias serão dias que vão massacrar as pessoas. E se nós não tivermos um estilo de vida de jejum, nós seremos destruídos, nós não vamos subsistir. Não queira você achar que vai ver a glória de Deus de barriga cheia, meu irmão. Elias orou e caiu fogo do céu. Elias fez aqueles 8 sinais, aquelas 5 predições, porque Elias era um homem de jejum. Moisés subiu no Monte Sinai e passou 80 dias diante da glória de Deus. Por quê? Porque Moisés era um homem de jejum. Daniel na Babilônia venceu todas as oportunidades de pecar contra Deus. Daniel venceu todos os desafios na Babilônia, rejeitou todas as bandejas que vieram para ele. Por quê, Ítalo? Porque Daniel era um homem de jejum. Daniel teve experiência com o ministério dos anjos. Por quê? Porque Daniel era um homem de jejum. Então, se você quer vencer nesses dias, comece a jejuar. Comece a jejuar e orar, porque o circo vai pegar fogo. Você não vai ver a glória de Deus de barriga cheia. Sinto muito. Richard Foster diz no livro As Disciplinas, a celebração das disciplinas, que o jejum é a disciplina privada que gera recompensa pública. Mateus capítulo 6, verso 6, salvo engano. O Senhor diz, e vós, quando jejuardes. Jejum é parte da cristã, da vida normal. Todo crente deve aprender a orar e jejuar. Se você não consegue jejuar 6 horas, 12 horas, 24 horas, você é um forte candidato a negar a Jesus na grande tribulação. Não venha dizer para mim que você vai conseguir ser fiel a Deus e que você vai dar a sua vida como martírio, quando a igreja, Israel e a família forem perseguidas. Se você não consegue jejuar 12 horas e 24 horas, essa é a mensagem
para a igreja dos últimos dias. Ela precisa ser empoderada pelo Espírito de Deus. Mas como vai fazer isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para ser cheio do Espírito, é preciso você esvaziar de você mesmo. E o jejum é a maior disciplina que retira a sua carne de você. O jejum é a disciplina que esmaga o seu ego, esmaga as suas vontades. Então os dias que nós estamos vivendo são dias de homens e mulheres radicais, de homens e mulheres de profundidade, de jejum e de oração. Nós precisamos entender isso. E foi por causa desse espírito que estava sobre João, o mesmo espírito que estava sobre Elias, que eles foram perseguidos. Porque eles andavam na contramão da sociedade, na contramão da mensagem do seu tempo, na contramão da igreja do seu tempo. Enquanto os profetas pregavam paz, paz, curando superficialmente a ferida do povo, vinha João, Jeremias, Elias e diziam: não há paz. Não é tempo de paz, é tempo de guerra. É tempo de vocês entenderem o que está acontecendo nas regiões espirituais. Escuta, coisa linda. Os dias que precedem a volta de Cristo será a revelação do anti-Messias, do falso Cristo, do homem da perdição, do iníquo. E esses dias são dias de falsa paz. Dias em que o mundo está completamente distraído por causa da falsa segurança que a ciência pode promover. Eu só posso falar até aqui. Onde as pessoas acham que elas estão com conforto e com segurança. Então Paulo diz: quando eles acharem e quando eles disserem paz, então virá grande destruição. É sobre esse tempo que eu estou falando. É o tipo de mensagem para o tempo que nós estamos vivendo. E perceba o que acontece com João. Sua história não termina muito bem, amigo. Porque João se levantou como uma voz para denunciar o pecado, a imoralidade da igreja, a imoralidade da família e a corrupção na sociedade. João foi preso por Herodes. Ainda que Herodes o tinha por profeta, João sabia que ele iria até as últimas consequências, dar cabo até mesmo da sua vida, por causa da mensagem que ele levava. A mensagem é sempre maior do que você. Então João é preso e colocado no cárcere. Olha para cá, e a cabeça de João rola, porque ele sustenta uma verdade. E assim como João foi martirizado, a igreja dos últimos dias, ela será perseguida, ela será achatada, forjada no fogo, e muitos de nós teremos que dar cabo, muitos de nós teremos que entregar a própria vida por causa da mensagem. Quando eu falo sobre perder a cabeça por Jesus, eu estou falando nos dois sentidos, no figurado e no literal. Eu vou dar um exemplo para você no sentido figurado. Nós temos alguns amigos em um estado específico do Nordeste, e eles têm falado muito sobre a volta de Jesus, como a igreja se moldar nos últimos dias, e eles têm cantado e têm profetizado sobre isso. E um dos irmãos daquela comunidade de fé, que tem um estúdio de tatuagem, esse irmão se negou a pegar um trabalho, ele se negou a prestar um serviço contra algo que feria o seu sistema de crença, contra algo que ia contra a sua fé. E porque ele se negou a prestar esse serviço, ele foi processado, está sendo denunciado por injúria racial, por preconceito religioso, e ele está a ponto de pagar uma grande indenização e até ir para a cadeia por conta disso. Nós achamos que perder a vida por Jesus é uma coisa romântica, e até seria bem fácil se uma pessoa de extrema radical, um radical chegasse aqui e fuzilasse todos nós. Seria muito fácil isso acontecer. Mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando, imagina você ir perdendo sua vida aos poucos.
Porque a sociedade vai encurralar você de tal forma que você vai ter que negar todos os valores que você sustenta do cristianismo. Quer uma prova disso? Assiste o filme Deus Está Morto 1 e 2. Você vai ver um jovem sendo perseguido dentro de uma faculdade. No volume 2, você vai ver uma professora sendo processada por uma família. E uma escola sendo fechada, denunciada e fechada, porque sustenta os valores da moral judaico-cristã. É disso que eu estou falando. Não se preocupe. Não é perder a sua vida de repente, de uma hora para outra. É que o mundo, o diabo, Satanás e o sistema desse mundo vai massacrar você e vai encurralar você aos poucos, até que você negue a Jesus, com a sua vida, com as suas palavras, com o seu testemunho. Porque muitos de nós, que não temos vida de oração, que não jejuamos, que não somos profundos em Deus, não vamos aguentar quando os nossos filhos chegarem para nós dizendo que estão sendo perseguidos na escola. Não vamos aguentar quando as portas de emprego forem fechadas para nós, por causa daquilo que nós acreditamos. Muitos de vocês hoje que cantam, que choram nas igrejas, por onde vocês passam, não vão resistir quando esse dia chegar. Sabe por quê? Porque nós não nos tornamos aquilo que deveríamos. Nós não abraçamos um estilo de vida para os últimos dias. E por isso nós vamos negar a Jesus. O maior argumento que o anticristo e as suas hostes vão utilizar é o argumento psicológico do amor. E eles vão dizer: receba essa marca porque você ama seu pai, receba essa marca por amor aos seus filhos, receba essa marca por amor aos idosos, às crianças. Você, gestante, receba essa marca por causa do filho que você está esperando. E é por causa desse argumento psicológico que 80% dos cristãos vão negar o nome de Jesus, vão entrar na grande tribulação e vão para o inferno. Porque passaram a vida ouvindo mensagens de jardim de infância e de pregadores coachings que só fizeram com que você se conformasse com a vida medíocre que você vive. E é por isso, porque a marca da besta é uma construção social. E aos poucos, você vai sendo levado pelo sistema a negar a Jesus com o que você diz, com o que você faz, com o que você se torna. Não é de um dia para a noite. Sabe qual é o problema? Talvez nenhum de nós que estamos aqui ainda incorporamos isso na nossa vida e não estamos prontos para esse dia. Esse é o problema. E é por isso que João precisa ser radical. Olhe para quem está perto de você e diga para ele: tempos de crise, medidas radicais. Eu quero terminar essa palavra de hoje lendo um trecho do livro do Joel Richardson, chamado O Anticristo Islâmico. E no final do seu livro ele fala sobre a necessidade da igreja se preparar para o martírio. Preste atenção nessas declarações, elas são muito poderosas. Ele diz: preparar para o martírio não é opcional. Porém, o martírio não é algo meramente para aqueles em terras distantes como você pensa. Todos os que se chamam cristão deveriam estar preparando seu coração para o martírio em potencial. Essa não é uma preparação opcional. Preparar-se para o martírio sempre fez parte do que significa ser um cristão verdadeiro. O cristianismo é a única religião que tem como seu principal exemplo um homem que foi torturado e morto publicamente. Como cristãos, somos seus seguidores. Ainda assim, o conceito de martírio é essencialmente estranho para a maioria de nós na cultura cristã ocidental. Mas em muitas partes do mundo hoje, como a China, Paquistão ou Oriente Médio, aqueles que escolhem seguir a Jesus da mesma forma, percebem que estão dizendo sim a um potencial martírio. Esse também foi o caso dos cristãos nos primeiros 300 anos de história da igreja. Perseguições e martírio eram comuns.
especialmente entre aqueles que tinham posições de liderança. Martírio e milagres. Aí ele diz: ainda durante o período da igreja primitiva e desde a tomada comunista na China, quando o martírio se tornou um lugar comum, a igreja prosperou. Não só a igreja cresce em tal atmosfera, mas também experimenta uma medida maior de poder, milagres, profecia, encontros angelicais, visões. Estas são as experiências que nós temos, que nós lemos ser comuns em tal atmosfera de perseguição pesada. Não surpreenda, a Bíblia também diz que nos últimos dias, quando a perseguição alcançar uma escala mundial, a grande igreja experimentará essa mesma medida de poder. Ítalo, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que assim como João, senhoras e senhores, deu a sua vida por aquilo que ele acreditava, o Senhor está chamando um povo hoje, um povo bem disposto, um povo de boas obras, coluna e baluarte da verdade, para se entregar a Ele radicalmente, entendendo o que significa se entregar radicalmente. Você pode perder os seus bens, você pode perder vantagens sociais, você pode perder seus filhos ou até a sua vida por dar tal testemunho de Cristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não é um tempo mais de ficar em cima do muro. Por isso eu digo, irmão, eu estou cansado dessa vida cristã medíocre. Eu estou cansado de crentes normais, cara. Eu acho que Jesus tem olhado para nós nesses dias como Ele olhou para a igreja em Laodiceia. E Ele tem dito: ah, que pena que eles se contentam com isso que eles vivem. Foi Oswald Chambers quem falou: o maior inimigo do melhor é o bom. Que pena que você se contenta com essa boa vida cristã que você tem. Que pena que você se contenta. Eu quero dizer que Jesus tem muito mais. Mas escuta, pastor, quanto vai custar? Antes de você dizer sim, pode apagar essas luzes aqui, filho. Antes de você dizer sim, você precisa saber quanto vai custar. Sabe o que o Senhor disse em Lucas 11? Ele disse: quando alguém vai construir uma torre, precisa se sentar e fazer o cálculo para ver quanto vai custar. Quando alguém quer enfrentar um exército de 10 mil contra um de 20 mil, precisa fazer conta para saber quanto vai custar. Qual é a pergunta que eu devo me fazer hoje, Ítalo? A pergunta que você deve se fazer é: quanto vai custar servir Jesus nesses dias? Esse é o problema. O problema é que a gente ainda tem uma vida. O problema é que você ainda tem uma vida, cara. O problema é que você ainda tem sonhos. O problema é que você ainda tem projetos pessoais. E desculpa falar isso pra você. Talvez eu seja a primeira pessoa que vai dizer isso pra você. Eu adoro destruir os castelinhos de areia dos crentes. Ó, projeto pessoal e vida cristã não combinam na mesma frase.